Olá, meu nome é Fabiana, eu sou fonoaudióloga, atuo aqui na CardPed, na UTI e na enfermaria, né? A gente tem duas fonos setorizadas, eu e a Adriana, e hoje eu vim falar um pouquinho sobre o impacto da traqueostomia na dinâmica da deglutição. Bom, a deglutição, ela é um processo de engolir, que ele vai consistir em levar qualquer tipo de alimento, de qualquer consistência, da boca até o estômago. A gente atua até a região que eu tenho condições de atuar de maneira direta ou indireta, que eu tenho movimentos que são voluntários. A partir da deglutição ali abaixo, de prega vocal, a hora que já está em faringe, eu não tenho muito como fazer a atuação fonoaudiológica através de exercícios. Por quê? Porque isso é involuntário, tá? Então, são movimentos voluntários e reflexos, e isso tudo é comandado lá pelo tronco cerebral. Então, a deglutição, a gente tem a divisão em 3 fases: oral, faríngea e esofágica. A fase oral é a primeira, ela é voluntária, é a hora que a gente faz a captação do alimento. Então, eu vou morder, né? Vou levar esse alimento até a boca, vou morder, vou sugar, vou controlar ele dentro da boca, vou mastigar, e a língua aí tem um papel importante. Por quê? Porque ela vai manejar todo esse alimento para fazer o bolo, organizar e passar para a próxima fase da deglutição. Tá? A deglutição, ela também tem a função, ela vai proteger ali junto com a respiração as vias aéreas. Então, a epiglote, que é aquela cartilagem que eu falo que parece como se fosse a tampa de um copinho, ela vai proteger a entrada de alimento para a faringe. Então, ela vai controlar a passagem do alimento para o esôfago e vai evitar que isso daí entre em sistema respiratório. Quando a gente respira, a epiglote permite que o ar entre. Então, quando a gente vai fazer todo o processo de deglutição, que para a gente que tem uma deglutição normal é uma coisa muito simples, a gente tem que fazer uma coordenação, e isso é milésimos de segundos. Então, a gente tem, no caso aqui nosso dos bebezinhos, eles têm que sugar, deglutir e respirar. Então, tudo isso é comandado via tronco e via o que eu tenho ali periférico, essas estruturas que eu uso para fazer o processo de deglutição. Então, aqui, ó, para a gente observar desde o início. Então, eu tenho que ter mobilidade das estruturas, tanto de parte mandibular, língua, dente. Tenho que ter os músculos ali atuando de maneira adequada, porque eles vão favorecer essa pressão. Então, a língua organiza, a epiglote faz o fechamento e já desceu ali abaixo, né, em faringe, abaixo de prega vocal. Então, todas essas estruturas, elas estão envolvidas na deglutição. Então, quando eu tenho alguma coisa que prejudica, tanto a nível de tronco, ou que vai lesionar alguma dessa movimentação, eu vou ter uma deglutição, uma mastigação, um processo todo aí adaptado. Como que ocorre, né, a projeção das vias aéreas? Então, quando está lá mastigando, eu vou ter pressurização e ejeção oral. Então, eu preciso ter vedamento labial, eu preciso ter força das musculaturas. Então, orbicular de boca, bucinador, masseter, língua. Eu preciso ter um palato íntegro, porque isso vai interferir nessa pressurização e nessa ejeção oral. Eu preciso ter contração laríngea. Por quê? Porque minha laringe ela precisa transcorrer no sentido vertical, subir, fazer o fechamento ali, ajudar essa epiglote a fechar, fazer elevação de ióide e esse alimento descer pelo canal adequado, né? Então, elevação e anteriorização e estabilização iolaríngea, que é o ossinho mesmo do ióide, e essa pressão subglótica. Então, todas essas atividades aqui, essas movimentações, a elevação, a anteriorização, a estabilização, ela vai auxiliar nessa pressão subglótica, né? Então, aqui a gente tem todas as estruturas. O que acontece? Às vezes, eu posso não ter uma elevação tão adequada e eu posso ter uma penetração laríngea. O que é uma penetração? A penetração, ela passa ali a epiglote e fica acima de prega vocal. Então, eu tenho a traqueia, prega vocal está aqui no começo, o alimento entra e muitas vezes ele pode sair e não ter uma aspiração, eu posso só ter uma penetração. Só que quando eu tenho um paciente que faz uma penetração, eu tenho um risco aumentado de uma aspiração, porque esse alimento ele pode escorrer. E aí, quanto mais líquido,
mais fácil de acontecer a broncoaspiração. Então, esse paciente ele pode penetrar e fazer a limpeza. Tudo isso por quê? Porque ele pode ter uma fraqueza em toda essa musculatura, então a gente precisa entrar e atuar ali para fortalecer, que é aí que a gente entra com terapia de laser, a gente entra com bandagem e as manipulações. E, quando possível, exercício ativo para a gente conseguir dar tônus e força para essa musculatura trabalhar da maneira adequada. E quando eu tenho a aspiração, esse alimento ele desce para baixo de prega vocal. E aí o assunto que a gente vai falar é sobre a traqueostomia, que a gente tem alguns pacientes aí que precisam fazer, por quê? Porque ele tem obstrução de via aérea. Muitas vezes ele tem uma intubação orotraqueal prolongada, ele tem um edema de via aérea, ele tem alguma doença congênita que está interferindo aí nesse processo respiratório, e aí a gente não consegue evoluir, porque muitas vezes esse paciente está em CPAP, está em catéter nasal de alto fluxo com fluxo alto, e a gente não consegue alimentar, por quê? Por conta do risco aumentado desse paciente broncoaspirar e complicar a clínica geral, né, do paciente. Essas tráqueos, algumas vezes, elas são resolutivas e muitas vezes paliativas. Então, ela vai entrar no paliativo, por exemplo, para esse paciente conseguir respirar melhor, mas às vezes a gente não vai conseguir alimentar esse paciente via oral, ele vai precisar manter uma via alternativa ali de alimentação. Né? E aí, muitas vezes, os pais perguntam o que para a gente, né? Ah, vai fazer uma tráqueo, mas ele vai comer? E antes de ir para casa, eu vou tirar essa tráqueo? E para falar, como que vai ser? Porque eu não escuto, não sai, não tem som, não sai, eu não escuto ele chorar. Nunca mais eu vou ouvir a voz dele? É para sempre? Não tem como a gente responder aquilo no momento. Por quê? Porque muitas vezes as crianças são muito pequenininhas. Então, por exemplo, no caso de uma tráqueo realizada por conta de uma paralisia de prega vocal, que ficou obstrutiva, essa criança ficou com dificuldade respiratória e foi indicado a traqueostomia. Eu vou precisar, às vezes, esperar essa criança crescer, ganhar musculatura, ganhar força para poder fazer a compensação dessa paralisia de prega vocal, porque quando eu tenho uma paralisia, na maioria das vezes não volta, né? Porque a paralisia ela pode ser por uma intubação ou ela pode ser por uma lesão em laringeu, e aí eu não vou ter retorno dessa movimentação de prega vocal. Então a compensação ela vai ser feita conforme eu vou ter ganho de musculatura, ganho de peso. Então pode ser que depois de um processo de reabilitação esse paciente às vezes consiga ter uma alimentação via oral, ou só para prazer oral, ou com volume para a gente conseguir suprir a necessidade ali de ingesta calórica e nutricional desse paciente. E aí, por que a gente não alimenta quando está com cuff insuflado, né? Que a gente fala que o cuff ele não é um protetor para evitar a broncoaspiração. Muitas vezes a gente alinha com a fisioterapia, porque o paciente tem um volume tão maciço de produção de saliva e não consegue deglutir, para ajudar a evitar uma broncoaspiração maciça. Mas o cuff não tem essa função. E quando ele está insuflado, além da tráqueo já favorecer a diminuição da elevação, ele também. E aí, junto com isso, a gente tem a diminuição da limpeza laríngea e do fluxo expiratório. Então, quando eu estou com uma tráqueo, esse paciente vai respirar pela tráqueo. Então, toda essa parte bucal, oral, ela vai diminuir a sensibilidade. Então, com isso, eu diminuo o quê? Os meus sinais ali de alerta. Então, quando esse paciente coloca alguma coisa dentro da boca, é muito mais fácil ele deixar escorrer e perder esse alimento e não ter o controle daquilo. E com isso eu favoreço também uma broncoaspiração. Por quê? Porque não tem disparo. Esse paciente não consegue ter alerta ali para deglutir. E o fluxo expiratório, ele favorece essa dessensibilização, essa melhora na sensibilidade intraoral. A limpeza laríngea, por quê? Porque diminui o reflexo de deglutição. Então, esse paciente está com o cuff ali na parede, esse paciente não consegue fazer tosse, então ele não consegue limpar. Tá? E a redução da pressão subglótica, por quê? Porque ele perde a força. Então, eu tenho um dispositivo na laringe que não vem aqui, então esse paciente ele perde tanto força de braço, muitas vezes, força de torque mesmo, então ele perde a força para desencadear uma deglutição ali efetiva com uma elevação adequada de laringe.
E aí, essa pressão subglótica que a gente precisa, ela vem por conta dessa areação. Então, o ar ele entra e sai, vem para até naso, faringe, oro, e vai favorecer esse trânsito oral. Quando eu tenho a traqueostomia, isso não vai acontecer. Então, nessa primeira figura, eu tenho o trânsito do ar ali passando, vindo. Quando eu tenho a tráqueo, não. Esse ar ele vai vir e sair pela tráqueo. Então, eu já tenho uma diminuição ali. Então, essa epiglote, ela vai movimentar, mas ela não vai movimentar com a pressão que eu preciso para fechar adequadamente e proteger essa via respiratória de maneira funcional. Tá? Então, a respiração vem, quando eu alimento, o que acontece? Em milésimos de segundo, esse epiglote fecha e o alimento transcorre ali para a faringe, estômago e vai fazer o caminho dele ali adequado. Aqui só, né, para a gente ver mais uma vez aonde está. E o cuff, por que que ele não previne a aspiração? Se a gente pensar o que eu falei lá atrás, né, lá daqui a pouquinho agora, da penetração e da aspiração, se a aspiração é toda vez que um alimento está abaixo de prega vocal, o cuff ele está lá para baixo. Então, quer dizer, ele não vai prevenir uma aspiração. Por quê? Porque a saliva, o alimento, ele já vai ter descido para baixo de prega vocal. Para prevenir uma aspiração, ele teria que estar acima dessa prega vocal, tá? Então, o cuff não previne a aspiração do alimento. Esse alimento vai se depositar ali, e aí, quando eu libero, esse alimento escorre ou ele vai ser absorvido ali pela parede. Então, aqui alguns tipos de cânulas que eu também não vou entrar em detalhes, né? A gente tem o tubo T, que é utilizado para quando eu tenho que fazer que vai fazendo a decanulação, e muitas vezes o paciente precisa, às vezes, de um molde para manter ali a parede da laringe, da traqueia. E qual que é a função do cuff? Né? A função do cuff é vedar na ventilação mecânica. Por quê? Porque esse paciente precisa de pressão. Então, ele vai ficar ali para vedar essa parede, não deixar esse ar escapar e fazer esse pulmão fazer a função dele de não colabar ali, não fazer a troca que ele precisa para manter uma respiração adequada. Não protege contra a aspiração traqueal, por conta disso, a baixa de prega vocal sempre vai ser uma aspiração, e ele é uma barreira mecânica parcial. Por quê? Porque nesses casos, então, a gente aqui usa o Blue Dye Test, que é o teste do azul, quando a gente cora, lá começa, o paciente saiu da ventilação, a gente desinsufla o cuff e começa a testar a alimentação via oral. Então, a primeira coisa que a gente testa é a saliva. Mesmo que esse paciente, às vezes, ele dê positivo para broncoaspiração, às vezes o que a gente pede para físio, vamos deixar o cuff desinsuflado. Por quê? Porque melhora a sensibilidade, muitas vezes melhora a deglutição de saliva. E algumas vezes o que a gente precisa alinhar com a físio? Deixar insuflado. Vai prevenir? Não, mas vai diminuir essa aspiração ali de saliva, tá? A pressão. A pressão é importante porque ela precisa ser medida, o cofômetro é um utensílio que deve ser usado, porque se a gente deixar ele não insuflado adequado, ele não vai ventilar adequadamente, eu não vou ter a pressão que eu preciso. E se eu deixar muito insuflado, eu vou lesionar essas paredes, e aí eu também vou trazer um dano para esse paciente, tá? Bom, e aí aqui, só para a gente ilustrar, quando eu tenho um cuff insuflado, que não é que ele vai barrar, ele não é uma barreira para não broncoaspirar, e quando ele está desinsuflado. Quando ele está desinsuflado, aí tudo que esse paciente comer realmente vai descer em quantidade maciça ali para pulmão, tá? Bom, se eu tenho um paciente que não está deglutindo nem a saliva, e aí eu penso em deixar esse cuff desinsuflado, eu tenho algumas coisas que eu posso fazer, algumas condutas que eu posso tomar para diminuir essa saliva até eu conseguir, com um processo terapêutico ou não, fazer que esse paciente degluta pelo menos a saliva. Então, eu posso usar toxina botulínica, pode ser feita uma ressecção das glândulas, quando a gente vê que não tem... toxina não resolve, medicação, bandagem, laser, esse paciente não melhora a deglutição.
é uma conduta. A gente tem as medicações, atropina, Buscopan, o gel de escopolamina, o laser e a bandagem. E aí, cada uma dessas condutas, elas trazem um benefício e um malefício para o paciente. Então, a atropina, geralmente, ela seca a saliva de uma vez. E aí, se eu pensar num processo de deglutição, eu preciso da saliva. Por quê? Porque a saliva é o que vai me ajudar a fazer o bolo alimentar para fazer a deglutição. Quando eu estou com a boca seca, fica mais difícil para eu deglutir. O gel de escopolamina, ele não seca, mas ele deixa a saliva mais viscosa. Então, ela fica mais difícil o quê? De escorrer. Esse paciente vai ficar com ela mais parada ali dentro da boca e com isso também dificulta o processo de deglutição. Por quê? Porque ela fica como se fosse uma cola mesmo dentro da boca. Aí a gente entra com laser e bandagem. A bandagem, ela não diminui, mas ela ativa as estruturas que eu preciso usar para o processo de deglutição. Então, se ela conseguir atingir o objetivo e esse paciente responder com essa conduta, ele vai melhorar o processo de deglutição e, com isso, vai melhorar o manejo dessa saliva intraoral. Tá? O laser, ele entra como um processo para diminuir, que a gente faz em região de glândula, tá? Só que aí a gente vai até uma quantidade de joules, e aí se a gente vê que não resolve, a gente tem que entrar com outra conduta, porque aí não está resolvendo para aquele paciente. Na maioria das vezes, não é que o paciente produz mais saliva, esse paciente não deglute, e aí essa saliva fica parada dentro da boca, tá? O manejo da saliva é que não está adequado. O Blue Dye Test. O Blue Dye Test, ele é um teste antigo e já questionado desde então, ele vem lá da década de 80, tá? Ele tem um percentual alto aí de falso negativo, então aqui na CARD, o que a gente tem feito? A gente acompanha esse paciente, mesmo que a gente libera a via oral. Então, a gente pinga as gotinhas, faz o de saliva, aguarda 24 horas, deu negativo para broncoaspiração. Se esse paciente já faz uso de alimentação de outras consistências, no caso, as crianças acima de 6 meses, a gente testa o pastoso primeiro, por ser um alimento mais difícil de ser broncoaspirado, aguarda 24 horas. Não broncoaspirou, a gente deixa 24 horas naquela consistência, e aí a gente progride tanto para o líquido e depois a gente progride a textura do alimento. Só que o que acontece? Pode ser que com o teste do azul esse paciente não apresente nada. Só que a gente começa a ver um paciente com aumento de secreção, paciente que começa toda vez que come, posterior, aumento de secreção, paciente, principalmente na enfermaria, aumenta a demanda da fisioterapia e das aspirações. Então, a gente tem feito o quê? O paciente deu o primeiro sinal ali de aumento de secreção, começa a ficar mais secretivo, a gente vai lá e pede um deglutograma. Por quê? Porque ele pode estar broncoaspirando em grande quantidade, para a gente não interfere, se muito ou pouco, não pode broncoaspirar nada, não pode descer nada para baixo de prega vocal. Porque aí, se a gente vê que for uma consistência líquida, a gente vai fazer mudança de consistência. Agora, se esse paciente está com uma dieta pastosa e broncoaspira, a gente vai ter que manter uma via alternativa para alimentar esse paciente por via alternativa e tirar a via oral até a reabilitação. Se esse paciente estiver internado, a gente entra com o processo de reabilitação durante a internação e depois de um período ali de intervenção, a gente repete o deglutograma, tá? Esse paciente é um paciente que a gente não faz ausculta cervical para detectar broncoaspiração. Por quê? Porque não tem passagem de ar. Então, a gente não vai ter mudança na ausculta, tá? Bom, a gente tem tentado adaptar com alguns pacientes que têm tráqueo o uso da válvula de fala. Só que a gente entra numa questão de diminuição da luz da laringe. E aí esse paciente não consegue ficar com a válvula. Por quê? Porque ele precisa inspirar e vai soltar esse ar. Então, muitas vezes ele faz um represamento. E aí a gente não consegue deixar. Por quê? Porque falta permeabilidade de via aérea. Então, esse paciente ele precisa ter ausência de obstrução de via aérea superior, de traqueia ou laringe. Não pode ser um paciente com asma, com broncoespasmo, e ele tem que ter ausência de paralisia de prega vocal fechada, porque senão eu não vou conseguir fazer a passagem, porque ele vai
inspirar pela traqueia e vai soltar esse ar lá por cima. Se eu não tiver passagem, ele não vai conseguir fazer a expiração, tá? Porque quando tá com a válvula, ele faz a inspiração. E aqui a gente não faz adaptação em ventilação, mas em pacientes adultos tem como fazer, precisa ser feito em conjunto com a físio, porque tem que estar tudo, os parâmetros ali, tudo alinhadinho para colocar essa válvula. Aqui a gente faz com os pacientes em ar ambiente, tá? Bom, e aí esse dispositivo, a gente acopla aqui na válvula e ele vai direcionar esse fluxo de ar para a cavidade oral. E aí o que a gente tem? A gente tem uma melhora na sensibilidade e com isso, consequentemente, a gente pode ter uma melhora e uma ajuda para a gente aí na reabilitação dessa deglutição, né? E aí a gente tem alguns impactos da traqueostomia na dinâmica da deglutição. É impossível se alimentar com a tráqueo? Não, não é impossível. A gente tem pacientes aí que vão com via oral de tráqueo e não tem histórico de aspiração, de penetração. Mas a gente tem alguns pacientes que têm, tá? Então, e muitas vezes a gente não consegue manter uma via oral com uma segurança alimentar. Então, a gente tem que deixar esse paciente com uma via alternativa. E aí a gente tem a outra questão, a gente tem pacientes que precisam ganhar peso. Então, se esse paciente tem uma via oral mínima, às vezes a gente vai deixar as duas vias. A gente deixa a via oral, mas complementa por essa via alternativa. Então, mecanicamente, o que a tráqueo vai, né, prejudicar? A gente vai ter uma restrição de elevação de laringe, porque eu tenho um dispositivo fixado. Então, eu posso ter uma perda prematura de bolo alimentar, né, com essa alteração da elevação. O movimento das pregas vocais, se ele estiver fechado, se ele estiver aberto. Então, se eu tenho uma prega vocal que paralisou aberta, esse paciente ele vai broncoaspirar, vai comer e vai escorrer. Isso é fato. Então, paralisia de prega vocal é preditivo para broncoaspiração, tá? E essa restrição da elevação laríngea para a gente é péssimo. Por quê? Porque eu preciso que essa laringe tenha mobilidade, tá? Então, ela faz esse movimento aqui. Por quê? Porque as estruturas que estão acima aqui precisa dessa elevação para fazer a pressão. Então, funcionalmente, o desvio do fluxo, porque eu perco a sensibilidade. Então, aqui na cardio, a gente vê, não só na cardio, a gente deve observar isso em outras UTIs, o paciente que sai da ventilação, a gente faz o primeiro teste, o azul, ele passa, a gente tenta fazer a avaliação com o alimento. O que o paciente tem? Recusa, né? Pelo contexto, por todo o contexto de manipulação hospitalar. E por quê? Porque ele ficou muito tempo sem nada dentro daquela boca e eu não tenho nem ar passando ali. Então, a hora que eu coloco algum alimento dentro da boca, aquilo para ele eu falo que é igual colocar um arame farpado dentro da boca da criança. A criança põe, aquilo incomoda. Tá? Então, às vezes, a gente precisa trabalhar com essa criança para conseguir dar continuidade à avaliação. E aí, não adianta a gente pedir um deglutograma. Por quê? Porque para eu fazer o deglutograma, eu preciso que essa criança esteja comendo, porque o deglutograma é para eu ver a dinâmica da deglutição. Se eu não tenho alimentação via oral, não tenho objetivo para fazer um teste de deglutição. E aí o deglutograma ele traz para a gente o que está acontecendo com essas estruturas. Se eu não tenho fechamento de epiglote, se eu não tenho contração, até para a gente conseguir planejar a nossa terapêutica com esse paciente. Então, eu tenho redução de pressão subglótica, que pode ocorrer a ausência de tosse protetora e o efeito de limpeza. E a tosse, nem sempre ela é indicativo de broncoaspiração. A tosse é um reflexo de defesa. Nós que temos uma deglutição sem alteração, quando a gente vai engasgar, o que a gente faz? Tosse. Que aí a epiglote faz a limpeza e não deixa esse alimento escorrer ali para a laringe, tá? E eu vou ter alteração de olfato e paladar, porque se eu não tenho passagem de ar, então eu não sinto o cheiro, que é um preditivo para eu começar a comer, né? Por quê? Porque primeiro eu olho, então o alimento tem que estar agradável, aí lá, né, a nível cerebral, o que acontece? Eu vou me interessando por aquilo e o outro é o cheiro. Quando eu sinto um cheiro gostoso, o que eu faço? As minhas papilas gustativas já começam a produção de saliva para preparar aquele alimento para deglutir. Então, esse é um outro fator que a gente tem que interfere também na deglutição, tá?
maximiza sequelas, né, da doença de base. Então, se esse paciente já tem alguma alteração de base, essa tráqueo, ela vai impactar nisso. A gente tem algumas disfagias causadas pela doença de base. Então, aqui a gente tem a doença cardíaca. Então, esse paciente, ele chega cansado, ele chega desnutrido. Então, quando ele chega desnutrido, ele perdeu musculatura. O que eu preciso para deglutir? Músculo, porque é um ato motor deglutir, tá? A avaliação clínica da deglutição do paciente traqueostomizado envolve um raciocínio clínico complexo do quadro geral do paciente, além de identificar as sequelas da doença de base do paciente e o motivo da indicação dessa traqueostomia, tá? Então, envolve um raciocínio complexo mediante tudo isso que eu falei. A gente vai alimentar, a gente vai tentar introduzir alimentação, mas muitas vezes a gente vai precisar de uma alimentação adaptada, a gente vai precisar de 2 vias de alimentação. Então, eu posso, às vezes, alimentar com uma alimentação pastosa, mas o líquido eu vou precisar da via alternativa para introduzir, porque esse paciente não tem condições de uma ingesta líquida por risco de broncoaspiração. Muitas vezes eu vou precisar manter esse paciente só com a via alternativa para ganho de peso e tiro a ingesta por via oral, deixo só no momento da estimulação para não deixar esse paciente sem estímulo intraoral e com isso piorar esse quadro dele do DAP, né, que é um distúrbio alimentar, e dentro do hospital a gente tem vários pacientes que apresentam e dificilmente a gente consegue resolver durante a internação, tá? Porque o DAP ele envolve alguns aspectos mais complexos e muitas vezes a gente não tem a constância, a gente não tem o treinamento para conseguir desmistificar isso daí com a família, com a equipe, com o paciente. Bom, acho que era isso. Se tiver alguma dúvida, estou à disposição.